nesse exercício aqui, ele pede para encontrar V0 por Thevenin. Thevenin, a gente vai substituir o circuito por uma fonte de tensão real, tá? Então, a fonte de tensão real, ela é uma fonte de tensão em série com um resistor. Então, a gente vai ter que substituir o circuito por isso aqui. Mas que circuito que a gente vai substituir? Bom, a primeira coisa que a gente faz é determinar quem é que vai ser a carga. Então, eu vou usar esse resistor aqui de 1K, porque a grandeza de interesse é o V0, que está aqui nele, tá? Então, selecionei quem é a carga e eu retiro a carga do circuito para encontrar o equivalente Thevenin dele. Então, vou redesenhar o circuito aqui, sem a carga. Pronto, redesenhei. Tá, então agora eu vou ter que substituir esse circuito todo pela fonte real. Que é uma fonte de tensão, que ela pode ser VTH ou VOC. OC vem de Open Circuit, tá? E esse VOC e esse RTH vai estar onde? Vai estar justamente aqui onde a gente retirou a carga, tá? E a resistência vista por esses dois terminais, né? Entre esses dois terminais, tá? Então, para eu poder saber quem é o VOC, se quiser eu posso até redesenhar aqui, vamos redesenhar para ver se a gente consegue visualizar melhor, porque a gente tem agora que determinar como é que a gente vai analisar esse circuito, né? Então, ó, o VOC, ele tá aqui. Então, aqui, se a gente reparar, a gente tem a queda nesse resistor aqui, tem a queda nesse outro resistor aqui, então vou chamar isso aqui de V1, eu vou chamar isso aqui de V2, e esse meu VOC, ele vai ser quem? Ele vai ser V1 mais V2 mais 12, tá? Então, agora eu tenho que encontrar V1 e V2. Aí vamos ver se a gente vai, o que é melhor usar, análise nodal ou análise de malha. Então, para a gente fazer isso, qual é o primeiro passo? Passo 1, contar o número de nós e o número de ramos, né? Então, o número de nós, o número de ramos, o número de fonte de tensão e o número de fontes de corrente. Então, quantos nós a gente tem? 0, 1, 2, 3, 4. A gente tem 4 nós, 5 nós, né? Que vai de 0 até 4. 5 nós. Nós temos quantos ramos? 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7 ramos. Então, nós temos 7 ramos. Nós temos quantas fontes de tensão? Uma. Quantas fontes de corrente? 2. Então, para análise nodal, vai ser N menos 1 menos NV, que vai ser 5 menos 1 menos 1. 5 menos 4 menos 1, 4, menos 1, 3. 3 equações se eu for resolver por nodal. E por malha? Por malha vai ser B menos N menos 1 menos NI. B deu 7. Menos 5 menos 1, 4. Menos 2. 4, 5, 6. 7 menos 6 vai dar uma equação. Então, é muito melhor eu resolver por malha do que resolver por análise nodal. Beleza, defini qual o método de análise que eu vou usar. Aí, agora, qual é o passo 2 da malha? Passo 2, agora, para análise de malha. Eu vou ter que determinar, né, se eu diminuir o número de fontes de corrente independente, eu tenho que, elas não deixaram de existir no circuito, então eu tenho que dizer quais são as malhas que vão estar com essas correntes, né? Eu tenho que atribuir essas correntes a uma determinada, as suas determinadas malhas, tá? Então, eu vou atribuir aqui que é de 8 milho, vai estar aqui nessa malha interna. Então, essa malha interna vai ser 8 miliamperes. E essa outra malha interna aqui vai ser a de 2 miliamperes. Então, a equação que eu tenho que encontrar é dessa terceira malha interna, esse I, que eu não sei, tá? Então, o meu V1, que eu botei aqui, ele é fácil de calcular, porque eu já tenho a resistência, que é 2K, e eu tenho também a corrente, que é 2 milho. Então, o V1, ele vai ser 4 volts. Beleza, já tenho o V1, falta agora o V2. O V2 é o que está aqui, ó. Se eu estou usando malha, eu vou usar o quê? Lei de Kirchhoff das tensões. Então, o passo 3 é usar a lei de Kirchhoff das tensões nas malhas restantes, né? Para montar, no caso, essa equação aí que a gente precisa para saber quem é a corrente de malha I. Então, aqui, ó, vou só reproduzir essa malha para a gente visualizar ela em separado aqui, ó. A gente não pode se esquecer que aqui a gente tem 8 milho passando por aqui e aqui a gente tem 2 milho passando por ali, tá? Então, vou atribuir agora quais são as tensões dentro desse percurso fechado, porque o somatório dessas tensões, né, na malha vai ser igual a 0. Então, eu vou dizer aqui, ó, mais menos, eu vou colocar mais menos aqui assim, tá? Essa aqui eu chamei de V2, então aqui eu vou chamar de... Esse aqui eu vou chamar de V3 e esse aqui eu vou chamar de V4, tá? Agora eu vou percorrer essa malha para equacionar, né? Então eu vou ter V4 mais V2
mais 12 mais V3 igual a 0. Quem é V4? V4, vou redesenhar ele aqui. V4 é esse resistor de 6K. E ele está nesse sentido aqui. Convenção passiva de sinal. Se eu tenho a tensão numa direção, eu vou ter a corrente na direção oposta para eu ter V igual a RI. Senão, se eu tenho a tensão e a corrente no mesmo sentido, eu vou ter V igual a menos RI, tá? Então, convenção passiva de sinal significa que as duas estão em sentidos opostos. Então, esse meu V4, ele vai ser o quê? 6K. Quais são as correntes que estão passando? Eu tenho I passando aqui, mas eu não posso me esquecer que eu tenho 2 miliamperes passando ali também. Então, quem é que está concordando com o V4? Quem é que está concordando com o V4? É o I, pela convenção passiva de sinais. I menos 2 milha. E agora o V3? O V3, redesenhando aqui, ó, eu tenho 3K, aí eu tenho mais ou menos o V3 assim, eu tenho o I aqui e eu tenho o 8 milha aqui, do outro lado. Então, o V3, ele vai ser 3K, que vai multiplicar quem? Quem é que está concordando com a convenção passiva? É o I. Quem é que está discordando? É o 8 milha. Agora, eu vou substituir na expressão, né, da lei de Kirchhoff das tensões. V4, então vai ser 6K, que multiplica I menos 2 milha, mais V2. Quem é V2? V2 vai ser 6KI, né? Só tem uma corrente passando pelo resistor de 6K. Então, 6KI mais 12 mais V3. Quem é V3? 3K e menos 8 milha igual a 0, tá? Então, vai ficar 6KI menos 12 mais 6KI mais 12 mais 3KI menos 24 igual a 0. Então, ó, vai ficar 6K mais 6K mais 3K. 12, 13, 14, 15. Vai ficar 15KI igual a 24. Então, I vai ser 24 sobre 15K. Dividindo por 3, eu vou ficar com 8 e 5, né? Miliampere, tá? 8.500. Então, o que eu estou interessada é no V2, por isso que eu estou calculando o I, esse I, né? Então, V2, ele é 6K vezes esse I, que é 8.500 de miliampere. Eita. Aí, para eu saber o VOC, vamos voltar lá. O VOC é V1 mais V2 mais 12. O nosso V1 deu 4 volts, então VOC é igual a V1, que é 4 volts, mais V2, que deu 48.500, mais 12.
Então, encontrei VOC, 128 quintos. Agora, eu tenho que encontrar o R de Thévenin. Então, vamos lá. Para encontrar o R de Thévenin, as fontes de corrente, elas ficam circuito aberto. Então, eu não tenho isso, não tenho isso. E aqui vira um curto-circuito. Então, eu vou redesenhar aqui, tá? Então, vai ser 6 mais 3, 9. Bom, então agora a gente já tem o R de Thévenin e o VOC. Então, a gente pode montar o nosso circuito equivalente, né? Que é a nossa fonte de tensão real, que vai ser 128 quintos com um resistor de 28 quintos. Aí, para a gente poder calcular o V0, a gente volta com a carga, que é o resistor de 1 kΩ, e o V0 está aqui. Então, V0 vai ser, pode aplicar divisor de tensão, cento e vinte e oito divididos por 33. Vamos ver aqui. 3,88. Então, tá ok.